Olá a todos, olá treinadores. Vim responder aqui a questão do Sasuke Uchiha, que foi o único que comentou sobre a questão que eu abordei no vídeo anterior, né, que eu ia falar sobre o suporte, que eu ia falar sobre algumas questões, né? Então ele deixou aqui a seguinte comentário: Kenji, em relação aos suportes, propriedades não fazem diferença, né? Essa aqui realmente não faz. Outra coisa, personalidade para o suporte. Ok, abordei isso. Neutro seria melhor? Assim eles não perdem nada quando decidir trocar de time. Não, não vão estar perdendo o ataque, aquele que tinha o uso, exemplos, a personalidade de suporte, ataque físico. Entendi essa questão aqui, né? Mas entra aí também a questão da velocidade. Pegar mais velocidade em troca de algumas defesas. Será que vale a pena? Bom, vamos chegar nesse quesito de cada um dos suportes, em algumas aplicações, mas basicamente eu não vou entrar nas habilidades deles, eu vou entrar na questão dos status do suporte, né? A primeira ótica que é importante trabalhar é aqui a questão da personalidade. Muitas pessoas estão comentando, mandando áudio, dizendo que eu sou doido, que eu falo que a personalidade ela tem que ser projetada, por exemplo, a Regigigas, mais ataque, menos defesa especial. Eu chamo as pessoas de covarde, né? E tem alguns problemas muito sérios no quesito da personalidade. Bom, a primeira questão é, esses atributos que são do Pokémon, eles vão ser apenas multiplicados, valorizados por status percentuais. Então, personalidade faz diferença. Nesse quesito aqui, os status fixos não vão... Acho que não é assim que eu vou explicar. Os status fixos não vão interferir no quesito da escolha da personalidade. Essa que é a questão. Então, você tem os percentuais e tem os fixos. Né? Os fixos vão somar independentemente do quanto status você tenha. Dando quanto status base que pode ser multiplicado. Agora, os percentuais vão multiplicar esses status aqui, certo? Então, é essa a questão. Então, mesmo que você tiver um suporte muito fraco e tiver evoluído em status fixo, ele vai ser forte, né? Bom, vamos lá. A primeira questão aqui que eu escrevi, ela bem grandona, é a questão do ganha e perde. Então, nós temos os números, que são esses status aqui do Regigigas, né? 95 de vida, 102 de ataque especial, 2 de ataque, 127 de velocidade, 89 de defesa especial e 102 de defesa física. Ok, bom, vamos simular aqui a ideia que eu quero trabalhar com vocês. Bom, uma das possibilidades é que as pessoas usam mais ataque, menos ataque especial, né? Então, se tivesse nessa situação, aquele 10%, ele daria 15,2 de ganho, né? No ataque, porque o ataque aqui é 152, tá vendo? Então 10%, 15,2, e você perderia 10,2. Isso te daria um lucro de 5 de status, né? É uma quantidade interessante? Não sei, acho que 5 aqui é só 5. É só 5. Uma ideia nesse sentido, né? Ok. Aqui, se você selecionasse velocidade, né, menos ataque especial, você teria 12,7 menos 10,2 e você teria aqui a questão de ganhar 2,5, né? Então 2,5 a mais de ataque. A outra ideia aqui é usar ataque menos defesa especial. Esse aqui é a que tem maior quantidade de lucro possível, porque você vai ganhar 15,2 e 8,9. Então, nesse quesito, o que eu quero dizer? Se você for tentar setar personalidade de uma forma geral para um suporte, tenta aumentar aquilo que ele tem mais e perder aquilo que ele tem menos, tá? Perder aquilo que ele tem menos, porque se você perder isso que você tem menos, pouca diferença fará. E se você ganhar aquilo que ele tem mais, mais diferença fará. Isso aqui é a primeira ótica. Não existe só essa. Então,
haters de personalidade de plantão. Por favor, aguardem, calma aí. Né? A outra hipótese aqui é que a pessoa poderia usar mais ataque especial, menos ataque, que seria uma das ideias mais cabulosas possíveis, né? Que você ganharia 10.2 e perderia 15.2, então você perderia 5 de status. E a ideia do neutro é que você, né, não ganharia nada, ia perder nada e ia lucrar nada. Então, nesse ponto de vista, você poderia tentar lucrar alguma coisa. É só uma questão de coragem, tá? Mas, vamos lá. Então, aqui são apenas os dados. Vamos lá em outro quesito. Então, essa aqui é a ideia de ganha e perde, mas eu tenho uma outra ideia que se sobrepõe à ideia de ganha e perde, que é a questão do servir. Então, eu quero que os senhores imaginem que um certo cidadão faz um time desse, Regirock, Mewtwo-X e Buzzwole, certo? Vamos ver se teve um cara do meu servidor que fez isso. Teve um cara do meu servidor que fez essa parada aí, não foi? Né? Então, só uma ideia, assim. Aí a questão que eu quero levantar é a seguinte. Esse aqui bate físico. Esse aqui bate físico. Esse aqui bate físico. Para que eu preciso de ataque especial? Eu não preciso de ataque especial. Então, não importa a questão do ataque especial. Não importa quanto eu vou perder. Só importa o quanto eu vou ganhar. Porque esse Pokémon, o Regigigas, ele não vai entrar em combate. Ele não vai entrar em combate. Ele só vai ter a serventia para contribuir com status para o meu time. Só isso. Certo? Então, Kenji, então essa questão aqui que você está abordando, que ele não precisa de ataque especial, ela é absoluta? Não. Ela é relativa. Se você tiver um time diferente, por exemplo, esse aqui, Uxie, Tapu Lele e Deoxys, a minha pergunta é, para que ataque físico? Não tem sentido ter o ataque físico. Né? Todos eles usam ataque especial. E aqui, o Uxie ele acelera a velocidade, assim como vocês já sabem. A Tapu Lele tem chance de fazer os outros agir novamente. E o Sr. Deoxys ele tem buff de velocidade. Então, o Regigigas ele ficar rodando e rodando e rodando e rodando várias vezes. Nesse sentido, a questão do status... ele usaria essa aqui, mais ataque especial, menos ataque, certo? Para fazer isso aqui e perder 5. Mas você não perderia 5, porque você não vai usar o ataque físico. Então você vai ganhar 10. Então, nesse ponto de vista, né, a personalidade neutro ela seria derrubada pela personalidade oposta à ideal, que seria mais ataque especial. Então, o que eu quero dizer? Que a ideia da personalidade, pensando no status, ela é inferior à ideia da personalidade, pensando na serventia, no uso cujo qual aquele seu suporte serviria para o seu time. Kenji, mas o Regigigas ele pode ser utilizado tanto num time de ataque especial quanto num time de ataque físico. Olha, é claro, isso é verdade. Existem, então, a questão da quantidade de recurso. No meu ponto de vista, você pode fazer 2 Regigigas. Inclusive, o acessório cujo qual ele vai usar vai ser valorizando a estratégia. Mas o que eu quero dizer? Se você entrou no campo competitivo, qualquer
coisa que te der 1% de vantagem, 2% de vantagem, 3% de vantagem, qualquer coisinha, qualquer miséria que você tiver acima do outro é um desespero. Então, se você tiver na ideia do campo competitivo, faça mais de 1 Regigigas. Ponto. Se você não tem o cash, o tempo, o jogo, a experiência, tá jogando lá para brincar, aí então você faz ele neutro. Essa aqui é a minha conclusão, né? Todos aqueles que querem competir, façam 2. Façam a personalidade, o acessório, o break e todas as outras coisas mais para conquistar esse 3%, 4%, o que você quiser de vantagem em cima do seu oponente. Faça com que a composição do time seja de forma sinérgica para valorizar aquele quesito e ter alguma vantagem. Essa é a minha ideia, né? Agora, se você não tem recurso ou se você não vai para o campo competitivo, então faça ele neutro, porque o Regigigas é um suporte que serve para quase todos os times. Isso aqui é importantíssimo, certo? Então, tá aí, ó. Status do suporte, servidão do suporte, quantidade de recursos se você é competitivo ou se você vai estar jogando por diversão, né? Sendo que esse ponto 3 ele é direcionado pelo seu objetivo dentro do jogo. Então não existe uma configuração fixa para todas as coisas. Esquece esses negócios de tabela que você pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Isso está obsoleto. O jogo tem que ser relativo de acordo com as suas condições, de acordo com os seus objetivos. E esse aqui é uma das principais questões que vocês têm que trabalhar sobre a questão do suporte. Bom, terminado essa parte, vamos dar sequência. Aqui a questão do uso, né? Trabalhando com o mesmo time Uxie, Tapu Lele e Deoxys. Eu vou comentar um pouco sobre cada um deles, né? Que a estratégia ela não só pode ser pensada na questão do que seria melhor para o seu time, mas também o que poderia ser melhor contra o time do outro, né? Então vamos citar aqui alguns pokémons. O Deoxys, por exemplo, ele tem, aqui ele não mostra, né? Ô, droga. Tá aí o cara que vai falar, o vídeo vai falar do Pokémon e não tem os dados. Mas esse Pokémon, deixa eu tirar esse comentário aqui, senão o pessoal vai me tirar do YouTube. Esse Pokémon ele tem um buff de velocidade, na forma de velocidade. Ele ganha mais velocidade que os outros, né? E o Uxie, ele tem uma passiva que ela é inroubável, interessantíssima essa skill. Se alguém soltar um ataque psíquico, ele vai dar 8% de velocidade para o time. E a Tapu Lele, ela tem um buff que faz que os aliados possam agir novamente. Tá aqui, né? Esse aqui. Então, se você tem 2 buffs de velocidade mais a possibilidade de agir novamente, isso aqui se torna uma máquina de fazer giro de velocidade, ativar suporte inúmeras vezes. Então, aí a grande vantagem do time Psy no metagame atual. Uma das possibilidades, quer dizer, ele não precisa essencialmente jogar com o Pokémon Regigigas, né? Ele pode ter opções de jogar. E essa aqui é uma das coisas que eu vou tratar agora. Então, uma das possibilidades é você usar o Mega Tiranitar nesse quesito, né? Porque o Mega Tiranitar, ele no último level, eu vou ponderar aqui uma coisa que talvez vocês não sabem. Clica aqui no maisinho, clica aqui no suporte, vai lá no Pokémon e leia, né? Então você pode olhar aqui a última habilidade dele. Ele diz aqui que ele dá um dano equivalente a 28% da vida máxima. 28 mais 28 mais 28 vão dar 84% de vida. Então, ou seja, se você tiver um time essencialmente para aplicar velocidade,
né, para aplicar a velocidade, ele vai conseguir fazer com que o Tiranitar quase mate um sozinho. E aí com esses 3 você precisa apenas arrancar 16% de vida. Nesse tipo de estratégia, vocês devem usar o acessório negro da origem, porque esse acessório negro ele tem a capacidade de ter mais velocidade no colar, e ele também pode ser feito um acessório do infinito na bota, tendo 4 percentuais então de velocidade, 1 no colar e 3 na bota. E aí então esse aqui se torna o set mais rápido, que vai estar sendo atribuído para o Ufsi, para Tapu Lele e para o Deoxys, né? Fazendo um combo de velocidade, vai chegar a horrores de velocidade. E o Tiranitar para aplicar essas questões. Então vão ser 4 sets da origem e o Tiranitar. Por que isso? Porque existem times cujo qual tem os cavalinhos, né? Que são esses aqui, né? 2 deles aqui como exemplo, e uma baratona. Se esses 2 aqui morrerem, eu vou setar eles aqui para trabalharmos sobre essa questão. Vou achar aqui um dos cavalinhos. Então tá aqui um dos cavalinhos. Ele tem uma propriedade 2, que se ele morrer ao ser derrotado, aumenta ataque e ataque especial de todos os pokémons em 50%. Defesa especial em 30% e velocidade em 30%. Então ele bufa todos os status. E se você tiver na situação de que 2 desses morrerem, então isso aqui deixa de ser uma barata e isso aqui se torna um cavalo, certo? Então, se os cavalos morrem, você transforma a barata em cavalo. Acho que não ficou legal. Ok, eu não vou cortar essa parte do vídeo. Bom, como que é feita essa estratégia? O time de sacrifício, eu vou falar dele brevemente, né? Ele usa essa situação aqui, que é 2 desse level baixo ou level alto. Pode ser que a pessoa escolha ele level baixo ou level alto. Tem essas 2 possibilidades. Eles podem ser level alto porque eles têm a capacidade de usar o holofote e atrair o ataque para eles. E eles também podem ser do tipo fraquinho, que já são de propósito para morrer, e aí você coloca todas as cartas de avanço aqui no Genesect. Ok, wherever. Se essa situação acontecer, então esse cara vai estar com status dos 2, mais o status de 2 mortes do Mewtwo Y. Nesse ponto de vista, então você poderia derrotar esse time com a estratégia de usar um time velocista, né? Lógico, o Deoxys vai bater, e o Tiranitar para arrancar em percentual de life. E não importa o quanto bufado ele esteja, ele vai perder. Então, por isso, existe um counter do contra-counter, que é fazer um set roll-roll para quem vai fazer time de sacrifício. Então, por favor, meus caros, uma das primeiras coisas que eu estou vendo aí, que o pessoal está pedindo muito vídeo do time de sacrifício, eu ainda não tenho nenhum cavalinho desse, vou montar um dia, mas uma das primeiras coisas que eu quero dizer é: não façam se vocês não tiverem recurso para construir a estratégia por completo. Ou seja, são 2 cavalinhos, um que vai receber o ataque, mais um set do roll-roll. Porque se você não tiver um set do roll-roll, vem um cara com Tiranitar simples e vem e acaba com você. E não vai sobrar nada, independentemente de quanto status que você tenha. Certo? Então essa aqui é uma das coisas para mostrar que o uso do suporte ele está muito mais relacionado à tática que deve ser usada, à estratégia que deve ser usada contra um determinado oponente. Nesse ponto de vista, não importa quanto de ataque físico que o Tiranitar teria, ele teria só que valorizar a questão da velocidade. Então ele ia numa antemão absurda de todas as questões que ele poderia ter. E ele ia ser mais velocidade menos ataque físico. Ou ele poderia ser, vamos setar ele aqui, ou ele poderia ser mais ataque especial, né, menos ataque, que é uma das coisas que o Tiranitar mais tem. Então seria totalmente controverso
a ideia do estado por personalidade, superada pela ideia do uso da estratégia do suporte como uma questão. Sendo assim, eu declaro de novo com o meu segundo argumento: a preocupação com o status do suporte deve ser subjulgada, deve ser coagida, deve ser relativa perante a estratégia usada que o suporte e o time vai ter. Então, nesse ponto de vista, não tem como você escolher a definição de status sem você ao menos pensar qual que é a sua composição de time. Então, para todos aqueles que estiverem no modo competitivo, eu sugiro a estudar muito bem a estrutura da composição do time de vocês. Ou vocês podem ser genialíssimos, como o grande e poderoso Red, que imaginou que todo mundo ia jogar com esses cavalinhos aqui, e aí ele foi lá e montou um ho-ho, ele criou, fez um time que não existia, não estava consolidado, não tinha muito conteúdo sobre aquilo e detonou todo mundo. Ou você cria algo que ninguém sabe, ou você vai na estratégia counter dos outros. É basicamente isso. Então, se você não é o Red, não é tão inteligente quanto ele, né? Pense bem na sua composição de time. E aí, já adianto. Se você quiser saber se o seu time está bom, eu só posso dizer se o seu time está bom ou está ruim, dependendo do seu adversário. Então, só faço isso se eu estiver dentro do meu consultório, dentro do meu escritório. Eu sou como um dentista. Eu não tenho como chegar no mercado, tá lá eu e você comprando maçã, e aí você abre a boca e fala assim: senhor, o meu dente está bom? Não sei, eu preciso de raio-x, eu preciso de análise, preciso ver porosidade, preciso de outras coisas, né? Então, se eu for analisar a conta de vocês, leva no mínimo 4 horas, tá? Então, não é uma consulta assim tão lenta não. E é pago, é pago. Ok, whatever, vamos dar continuidade. Bom, o que opera dentro da questão do suporte? O que faz ele ser suporte ou não ser suporte bom, ser suporte ruim? É a questão da gema. O que manda é a gema. Não adianta você ter upado o suporte, parará, barará, barará, se você não tiver as gemas. Então, o que é essa gema? Eu vou demonstrar aqui para vocês bem facinho. Já deixei citado, não vou tampar a cara dele, vou colocar aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Se eu pegar esse valor aqui, 47.853, e aí eu vou multiplicar isso por um valor que seria 6,5%, que é 0,065. Né? Então nós vamos ter o valor aqui exato, 3.110 de defesa. Ou seja, o status da gema é baseado no próprio status do Pokémon. No próprio status do Pokémon. Se o Pokémon que está considerado como suporte não tiver status alto, ele não vai passar status altos para os outros Pokémons. Se o Pokémon cujo qual você tiver aqui não tem gema, não adianta quanto status você tem. Então, aqui ó, vamos lá, setar o Mewtwo Y, né, que eu tenho aqui as gemas dele. Então eu tenho aqui algumas R4, né, eu tenho algumas R3 e algumas outras que eu não estou usando. E você pode remover isso aqui e colocar em quem você quiser. No ponto de vista que se eu remover isso, ele vai perder o status cujo qual ele tem, certo? Ele não vai atribuir essa questão. Outra coisa também que é importante considerar é que se eu colocar ou tirar equipamento ou acessório, no caso o meu Mewtwo Y, ele joga com um acessório negro. Meu Mewtwo Y é parrudo, mano. E tô upando ele. E vou upar ele conforme a evolução da gema que eu tiver. Então, quando eu tiver as gemas muito fortes, eu vou upar mais um Mewtwo Y, né? Então, só para ressaltar aqui, ó, temos defesa especial 3.110. Eu vou remover o equipamento do peitoral. E aí vocês vão notar que aquele 3.110, cujo qual eu estava citando,
né, ele já baixou para 2.741. Então vejam que faz realmente diferença colocar um acessório interessante no suporte também. Ah, Kenji, quando eu devo colocar acessório negro no suporte? Em duas situações. Número 1, quando você tiver sobrando acessórios sobrando acessório negro, de forma tal que você já tenha tantos sets que você tenha set até para colocar no suporte. Aí você coloca lá. Caso contrário, você vai fazer nos times principais mesmo, né? E a outra questão é quando você tiver gemas altas. Não adianta você colocar um monte de status no Pokémon e não tiver as gemas altas. Aqui eu ainda estou em 6,5%, não é um valor tão relevante, mas algumas pessoas já estavam comentando que já tem algumas R5s. Eu até tenho que estudar como que eu posso conquistar mais R5s. Eu sei sobre a chance de suporte, outras coisas, mas parece que eu ainda não sei tudo. Então, se os senhores puderem me ajudar, por favor, me indiquem algumas formas melhores de conquistar R5, umas formas mais baratas, né? Ou alguma, se é só por recarga mesmo, se aquela gema aleatória vem, ou se é só na chance lá na Batalha do Espelho. Ok, terminado então essa questão. O que eu quero dizer? Que não adianta ter status se você não tem gema, e não adianta ter gema se você não tem status. Eles são concomitantes, um apoiando o outro, né? Então você tem que evoluir o seu status conforme a sua gema, e você tem que evoluir a sua gema conforme o seu status. Então é totalmente relativo, de acordo com o ponto que você tiver no seu suporte. Vamos lá dar sequência, né, sobre as habilidades secretas que vocês devem colocar no suporte de vocês. Aqui eu ponderei, né, como o suporte ele atribui apenas esses status: velocidade, ataque especial, ataque, defesa especial e vida. Sendo assim, só é interessante trabalhar em cima destas HS. Ele não vai precisar de cura, ele não vai precisar de espírito guardião, ele não vai precisar de redução da damage especial. Nada disso vai fazer efeito. Somente essas aqui vão fazer efeito. Elas estão classificadas assim, né, em ordem de cima para baixo por conta da tier, né, que o pessoal chama de camada, classificação em inglês. Aqui, então, estas são as HS mais importantes que devem ser usadas em todos os suportes. Essa aqui é uma HS que ela pode ser usada também em suporte, dependendo da situação. Essa vai ser tão forte quanto esta, né? E algumas outras que não vão fazer tanta diferença assim, mas fazem alguma diferença e vocês podem estar usando no suporte, certo? Bom, então, concluindo essa parte, a outra questão que é importante, né? Eu fiz aqui um esquema para desenhar, né? Então, tem 5 gemas possíveis para se encaixar o suporte, né? E aqui então ele é valorizado pelo HS de vida, HS de ataque, defesa especial, aliás, ataque especial, defesa física, defesa especial e velocidade. Então por isso que essas HS são utilizadas, porque só se multiplica o status base. E aí então os pokémons normais eles vão usar HS de efeito, como cura, absorção, concentração, crítico e outras coisas mais. E o suporte que vai contribuir com um pouco de status além do efeito que ele tem em batalha, né? Ok, vamos lá. Aqui é uma questão importante de trabalhar, que é a questão do break, né? Eu tenho aqui o ataque especial travado, né? E aí a minha pergunta é, será que eu deixo ele travado e continuo refinando? Ou será que eu tento dar break na velocidade com um pouco mais de ponto aqui, né? Essa aqui é uma pergunta totalmente relativa, mas é válida. Mas não sou eu que devo responder a vocês, eu só devo perguntar a vocês. A questão é essa. Você deve dar break em todos os quesitos e colocar a carta de avanço em todos os quesitos? Olha, depende do time. Assim como o meu time ele é constituído apenas em ataque físico. E eu não tenho necessidade de utilizar ataque especial. Então, para mim, essa resposta eu poderia continuar tentando o ataque especial, a velocidade e terminar o break, né?
e colocar várias cartas de avanço nesse quesito. Sendo assim, vocês devem fazer essa pergunta para vocês. O que o meu time precisa, né? Bom, vamos dar continuidade. Outra coisa que vale muito a pena upar é a passiva do Pokémon, porque ela vai dar um atributo fixo, né? E esse atributo fixo vai fazer um pouco de diferença. Bom, então vamos aqui a relatividade e a minha conclusão sobre o conteúdo, que a personalidade ela não tem um atributo fixo, né? Ela vai ser conforme ao seu uso, ou seja, pode ser que você vá usar a personalidade contrária dependendo da sua estratégia. E pode ser que você use uma personalidade geral, neutro, caso você não tenha recurso ou caso você não tenha interesse no campo de vantagem competitiva. Agora, se você estiver fazendo a ideia de vantagem competitiva, eu recomendo que os senhores estudem muito bem cada pontinho que vai fazer diferença dentro dos status dos seus pokémons, né? E quem sabe, façam menos recargas e façam mais consultorias, né? Aqui, a fusão, você pode colocar ela até 25, aliás, isso aqui você pode colocar até quando você quiser, né? Mas a ideia que eu quero dizer é, não upe a fusão absurdamente se você não tiver gema para isso. Se você não tiver gema para colocar lá, não adianta upar muito a fusão. Vamos fazer um teste prático aqui. Vou remover aqui então as gemas do Mewtwo Y. Vou chegar aqui no Regigigas. Vou remover as gemas que estão nele aqui. Aliás, nem precisa remover, só você clicar aqui auto-inserção. Ele já substitui, né, pelas outras, então eu vou ter aqui essa certa quantidade de status. Vamos demonstrar o que acontece se eu upar a fusão. Então vamos ter um antes e um depois aqui das habilidades de suporte, né? Então vamos pegar aqui qualquer status. Ataque, por exemplo, 4.781, né? E eu for aumentar a fusão dele um pouquinho, vou colocar aqui 2, 3, 4, 16 de fusão, que é um ponto saudável para mim até o momento. As minhas gemas não estão tão upadas, né? Coloquei aqui 16 de fusão, né? O meu status aumenta em 50 mil aqui e obviamente o meu suporte também é melhorado, certo? Então essa aqui é uma das questões que é importante vocês trabalharem. Então eu estou com a gema ainda em porcentagens baixas e eu não evoluí ela. Mas conforme a sua gema for evoluindo, e você pode evoluindo também fusão. E a intimidade é só você deixar lá na base lá e pronto, e evolui, né? O acessório, assim como eu disse, ele também vai ser conforme ao uso. Aliás, eu nem arrastei aqui. O acessório, conforme eu disse, ele vai ser conforme ao uso da estratégia. Quer dizer, a estratégia vai ser mais valorizada do que o status em si. Uma das coisas que é importante tratar aqui sobre a questão do acessório, né, é que o acessório não vai fazer efeito. Então vamos pegar aqui o que seria um bom acessório para um suporte. Um bom acessório para um suporte seria, por exemplo, um acessório da eternidade, um acessório de pilar e um acessório da origem. Esses aqui eu já vou ponderar porque que eles são esses aqui. Se vocês forem aqui na Pokéagenda, tem aqui uma parte que dá para ler. E se vocês lerem, vai estar aqui escrito o seguinte, ó. Esse acessório ele contribui normal. Esse acessório da eternidade, ele tem a vantagem de 1.5 no ataque e no ataque especial. E também ele tem aqui 1.2 na defesa ou defesa especial. E uma outra de HP. Então, nesse ponto de vista, você teria uma vantagem de 0.7 sobre, ou seja, 70% de um atributo desse que outro não teria, né? Ele tem aqui as questões dele, mas todos os outros ali são
quase iguais. Alguns têm o bônus de status maior. Ó, aqui é 20, aqui é 15, certo? Ataque, ataque especial, aqui é defesa, defesa, velocidade, PS. Então esse não contribui para algumas coisas. Nesse ponto de vista, vale a pena vocês estudarem qual é o bônus do 7, mas se for o suporte para contribuir com status, os melhores são aqueles que vão dar mais status. E assim você vai ter mais coisas. Obviamente, tem alguns acessórios que são voltados para o ramo do ataque, né? Que você pode ter aqui ataque, ataque especial, né? Ataque, ataque especial, defesa e velocidade. Mas outros são mais... são diferentes, né? Eles dão 20% aqui, 20% aqui, 1.5 no colar e 1.2 nas outros quesitos, né? Então, esses são os 3 tipos cujo qual tem essa questão, que são os acessórios de defesa. Já os acessórios de ataque, de agressividade, eles dão menos status, mas pode ser que você use dessa forma também. Né? Se você tiver um time de estratégia de ataque, né? Então você deve usar esses tipos de acessório que vão ser o de Marte, vai ser o da finalidade, vai ser o do chefe e alguns outros mais, né? Então você pode seguir e fazer a questão da relatividade de acordo com o uso. Não seja engessado e fixo, seja algo maleável relativo à sua realidade, ao seu ambiente, tá? O break também, eu quero dizer aqui que ele vai ser conforme ao uso. Você não tem que dar break em tudo só porque ele dá status de tudo. Isso aqui vai te dar uma ilusão de que você é forte, porque você está atribuindo um status cujo qual você não precisa ou que você não usa. E isso é um problema muito sério, né? A outra questão que eu recomendo aqui também é a carta de avanço. Então a carta de avanço vocês vão colocar conforme vocês tiverem recurso. Não adianta ir lá e colocar a carta de avanço, falar assim, ah não, eu tenho 1 milhão aqui, vou colocar aqui o negócio. Vou lá colocar o negócio aqui e aí vai lá, não, vou colocar um monte de ataque, vou colocar um monte de ataque especial. Você não precisa, você só precisa colocar aquilo que você vai utilizar. Então você pode colocar aqui um pouco de ataque, né? Pode colocar defesa, defesa especial, velocidade, seja lá o que for, mas só não coloca aquilo que você não for usar. Agora, se você for fazer um suporte geral, aí você pode colocar qualquer coisa mesmo. Mas as defesas todos os jogadores vão usar, né? Não? Então, meus caros, está aqui a minha conclusão sobre status de suporte. Quem gostou, compartilha o vídeo com o pessoal da sua guild, do seu WhatsApp. Principalmente os líderes de guild tem que fazer os cidadãos estudarem um pouco o jogo, ter uma evolução, ter vantagem competitiva, se preparar para GDG interservidor. Quem fizer isso vai perder, né? Manter o pessoal animado, manter eles evoluindo, isso é importante. Então compartilha com o pessoal da sua guild. Compartilhe com o pessoal do seu WhatsApp. E quem gostou também, deixa aquele like, se inscreva no canal e bora para o próximo vídeo. Agradeço a todos. Fui.